Domingo 15 do tempo comum, que no seu ciclo proclama o Evangelho de Mateus 13, versículos de 1 a 23. Este Evangelho tem duas partes. A primeira é a parábola do semeador e, em segundo lugar, a explicação de Jesus sobre a razão pela qual pregava em parábolas e as suas interpretações. Vou ler a primeira parte e vou centrar-me nela na minha explicação. Naquele dia Jesus saiu de casa e sentou-se junto ao mar. E acorreu a ele tanta gente que teve de subir para um barco. Sentou-se e toda a multidão ficou de pé na margem. Falou-lhes de muitas coisas em parábolas. Saiu o semeador a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde mal tinha terra, e como a terra não era profunda, brotou imediatamente. Mas, quando o sol nasceu, queimou-se, por falta de raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, que cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Bem, este é o relato da parábola do semeador. Depois continua com as perguntas dos seus discípulos sobre a razão por que lhes falava em parábolas. Bem, vou centrar-me nesta primeira parte. Obviamente, o semeador é Jesus, que semeia generosamente, sem fazer acepção de pessoas. O facto de uns acolherem e outros não tem certamente a sua causa em Jesus. Porque ele semeia generosamente. A diferença está na qualidade do terreno. Aí está a diferença. A mesma semente produz frutos completamente diferentes, segundo a disposição de uns e de outros. Esse é o semeador, Jesus. A semente, obviamente, é a palavra de Deus. Contém uma grande força, toda a força divina. É pequena, mas é capaz de conseguir uma grande colheita. É capaz de mudar as vidas. Essa palavra de Deus, quantas vidas mudou? Essa é a semente. Bem, e obviamente, nesta parábola é muito importante fixarmos-nos nos 4 terrenos, nos quais cai a semente. Por um lado está o caminho, a semente que cai à beira do caminho, que é um terreno endurecido porque está sempre a ser pisado, e representa o coração endurecido. Para o demónio é fácil roubar esta palavra, porque, na realidade, ela nunca foi recebida e é fácil roubá-la. A parábola apresenta como imagem as aves, que vêm, comem-na e arrebatam-na facilmente. Aqui as aves, nesta parábola, não simbolizam os demónios por natureza, mas antes por analogia no seu modo de agir. Porque as aves chegam rapidamente, arrebatam o que está exposto, e desaparecem antes que a semente crie raízes. Assim o demónio, dizem os padres da Igreja, aproveita rapidamente a nossa falta de vigilância. Desce de improviso, como as tentações que irrompem inesperadamente. Arrebata a semente da palavra sem deixar rastro, tal como uma ave pega no grão e desaparece. Por isso é importante a vigilância. E lavrar o nosso coração para que tenha fome de Deus e esteja aberto, não endurecido. O segundo terreno é o terreno pedregoso. Representa aqueles que recebem com o entusiasmo inicial. Comovem-se facilmente, mas não aceitam a cruz. Esta é uma tentação muito própria dos nossos dias. Agir por impulsos emocionais, mas sem perseverança. Isto foi dito para o nosso tempo. Vivemos numa cultura muito marcada por impulsos emocionais. Costuma confundir-se facilmente a intensidade do sentimento com a profundidade da convicção. E não é a mesma coisa. É verdade que as emoções são excelentes companheiras de viagem, mas não podem ser o leme da nossa vida. As emoções não podem ser o leme da nossa vida, tem de ser a fé, a convicção. A fé madura não consiste em sentir muito, mas em permanecer fiel.
mesmo quando o sentimento desaparece. Por isso, estejamos atentos a esse terreno pedregoso, talvez especialmente evocador deste sentimentalismo, ou desta cultura emocional que funciona ao sabor das emoções e depois se esquece de tudo. Terceiro terreno. Entre espinhos, o terreno dos abrolhos e dos espinhos. Como interpretaram os padres da Igreja estes espinhos, estes abrolhos? Não duvidaram, eles disseram: esses espinhos e abrolhos são as riquezas, as preocupações, as ambições, os prazeres, que não destroem imediatamente a palavra, mas vão sufocando-a lentamente. Do mesmo modo que os afetos desordenados crescem misturados com boas obras até sufocarem a vida espiritual, assim também acontece na nossa vida. Não se pode ser de Cristo e ser do mundo ao mesmo tempo. A mundanidade acabará por sufocar o Espírito de Cristo. Temos de fazer uma opção, ou por Cristo ou pelo mundo. Por isso, aos cristãos, antes de fazerem a profissão de fé, primeiro era-lhes pedido que renunciassem a Satanás. Antes de se perguntar pela fé, o catecúmeno era interrogado sobre se estava disposto a renunciar a Satanás e à influência do mundo. E em quarto lugar, a boa terra, à beira do caminho, o terreno pedregoso, os espinhos e a boa terra, que representa o coração dócil. Agora, vou dizer uma coisa. Isso de uma pessoa ter um coração dócil não é dizer: ah, que sorte tive, calhou-me um coração dócil. Não, não é um privilégio natural. Ninguém está condenado a ter um mau terreno. É sempre possível converter-se. Esta observação é muito importante, porque a parábola não descreve 4 tipos de pessoas, mas 4 atitudes possíveis de uma mesma pessoa. A parábola não pretende classificar as pessoas segundo as circunstâncias que lhes coube viver, mas segundo a atitude com que respondem à graça de Deus. Ou seja, o terreno não é a história da minha vida, mas o terreno é antes a atitude do meu coração. Ou, dito de outra maneira, o tipo de terra não é determinado pelo lugar onde nasci, pela educação recebida ou pelas feridas do passado. Tudo isto pode influenciar, certamente, mas não decide a minha resposta a Deus. O decisivo é a atitude com que acolho a sua palavra. Parece-me muito importante, depois de ler a parábola do bom semeador, que nos lembremos de Maria. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aquela que acolhe a palavra de Deus, a ouvinte da palavra. Audiens, tu que escutaste, acolheste a palavra, ensina-nos a fazê-lo. Ela é a terra fecunda, acolhedora da palavra até encarnar no seu seio. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.